Segundo livro de Reis, capítulo 4, Antigo Testamento, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Segundo Reis 4. Quem for achando, dá um glória a Deus para mim saber que você está aqui comigo. Bastante gente já achou. Amém, glória a Deus. Amém. Eu quero ler o texto que diz assim, olha, capítulo 4, versículo 1 diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e paga a sua dívida. Você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Quero orar para que Deus use a minha vida, e quero pedir que você ore também, em nome do Senhor Jesus, onde você está. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o pão fresco que vem do céu possa nos alimentar nessa noite, Senhor, que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus, que ela possa, assim que ela for lançada, papai, que ela venha cair numa terra fértil e possa produzir frutos em nossas vidas, Senhor. Que o nosso coração possa estar aberto àquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem já conhecia essa passagem? Levanta a mão. Bastante gente. Eu já preguei várias vezes essa passagem. Inclusive é um texto que eu gosto muito, porque eu consigo, o pessoal que já acompanha já está ali, o pessoal da igreja ficava assim, já pregou, né? Várias vezes já. Eu vou olhando meus esboços, tem as datas, sabe? 2024, 2023. E esse texto é um texto que eu gosto muito, porque nós vamos aprender aqui o agir de Deus na nossa vida. O agir de Deus na nossa vida, mas também aquilo que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós queremos só a bênção, só o milagre. Nós queremos só assim: Deus, eu estou com um problema financeiro, eu preciso ficar rica amanhã. Preciso de 5 mil para pagar minha fatura. Quem já passou por isso? Não precisa levantar a mão, não. Deus já viu, nós já sabe quem que é. Senhor, eu preciso de um milagre, né? Amanhã minha fatura é 5 mil. Eu falo, mas você ganha 2, o que você gastou 5? Misericórdia, Senhor. Então, queridos, nós vamos entender o processo do milagre na nossa vida. Porque o milagre, ele não depende só de Deus. Talvez existam pessoas que acham que o milagre depende só de Deus. Eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Claro que você tem que orar, não estou dizendo isso. Mas não é só orar. Tem algumas coisinhas a mais que nós precisamos fazer. Deus é Deus, Ele não muda. Deus é fiel à palavra dEle, é fiel àquilo que Ele prometeu. Mas e nós? Será que nós conseguimos ser fiéis a Deus? Será que nós conseguimos entender qual é a nossa parte no processo do milagre? Talvez você está batendo cabeça há um tempo falando: Deus, eu preciso do milagre, eu preciso que isso aconteça, mas nada aconteceu ainda. Deus está pronto a fazer. Eu gosto de dizer que Deus é como um pai que tem um presentão guardado para nós assim. E a gente está pedindo: Pai, me dá isso, faz aquilo. E Ele está mais ansioso do que eu e você, embora Deus não seja ansioso, amém? É só uma forma de imaginar. Mas Deus, Ele tem mais vontade de nos abençoar do que muitas vezes nós mesmos, só que nós não conseguimos entender o caminho para receber aquilo que o Senhor já preparou para nós. Faz sentido isso para você, irmão? Amém, glória a Deus. Eu creio que todos nós aqui precisamos de milagre na nossa caminhada. Todos nós precisamos da intervenção do Senhor. Eu acho que tem muitas vezes na nossa caminhada.
Nós passamos por estações, nós passamos por tempos, e cada tempo a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor também vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Então há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de orar, há tempo de receber milagre, há tempo de ser podado, há tempo de frutificar, há tempo para todas as coisas. Então nas nossas estações nós precisamos entender todas elas, amém? O pastor pregou hoje cedo, pastor meu marido, vosso Senhor meu marido, né? Que às vezes a gente só se alegra, só acha que é Deus quando é uma coisa boa. Ah, Deus só está no bom, Deus só está no maravilhoso. Não, Deus está muitas vezes nas situações que nós passamos, sim. Ele pregou sobre Jonas. Deus está no barco afundando, sim, na tempestade vindo sobre afundando não, na tempestade sobre o barco, ia afundar se não jogasse Jonas. Deus estava na baleia. Você acha que a baleia não, gente, o peixe grande. Deus estava lá no peixe grande, peixe, vai lá, pega aquele moço que caiu ali na água. A gente não consegue glorificar, mas o Senhor está em todas as coisas. Você crê nisso? É isso que nós precisamos entender. Que em todas as situações, na vida de um filho de Deus, o Senhor não perdeu o controle. O tema dessa noite é o processo do milagre. Tem 1 hora ainda, né? Isso? Oh, glória, Deus é bom. Que eu falo muito, viu, gente? Então, bora lá. É 1 hora, né, gente? Que hora vocês vão embora de domingo? Que hora? Meia-noite, Nath? A Nath falou meia-noite, amém. Qualquer coisa depois vocês falam com ela. Queridos, vamos lá. Esse texto aqui, a maioria diz que conhece. E esse texto vem falar de uma mulher viúva, que ela havia perdido seu marido e as contas chegaram. É difícil. Naquela época, a mulher não trabalhava, a mulher era vista de uma forma diferente. Era o homem quem cuidava de todas as coisas, cuidava das finanças. O homem provia tudo. O marido faleceu. E a mulher se encontrou numa situação muito difícil. Porque os credores chegaram e eles falaram: não tem dinheiro, não tem bens, então me dá teus filhos que eles vão ser escravos. E essa mulher, ela vai até Eliseu e fala para o profeta, ela fala assim: o meu marido era o teu servo. Eliseu era um profeta na época, e quando se servia o profeta, o marido dela servia o profeta, se servia a Deus, era uma forma. Era a forma de se servir a Deus. E ela fala assim: meu marido morreu, eu estou com as contas tudo para pagar, não tenho gás, não tenho água, não tenho comida, não tenho energia, não tenho nada. A conta é alta e os meus filhos vão ser levados como escravos. O profeta vira para aquela mulher e fala assim: o que você tem na sua casa? Estou explicando aqui rapidamente para a gente entender o contexto. Ela diz assim: eu tenho só um pouquinho de azeite. O azeite naquela época ele servia para fazer alimento, ele servia para remédio, medicação, ele servia também como unção. Quando Deus ia ungir alguém, Deus mandava algum profeta ungir, ele derramava o azeite sobre a cabeça. O azeite também representa a presença do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher fala: eu só tenho um pouquinho de azeite. O profeta fala: então pega esse azeite, vai na tua casa, pega os seus filhos, bate de porta em porta dos seus vizinhos, todos, e peça vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Depois que você pegar essas vasilhas, você vai para sua casa com os seus filhos, começa a derramar esse pouquinho de azeite sobre as vasilhas. E assim essa mulher fez. O texto fala que quando ela acabou, ela vai até o profeta e fala: olha, e aí? Ele fala: vende o azeite, paga os credores, e o que sobrar, vocês vão viver daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é lindo esse milagre? Não é lindo o que Deus faz? Mas aquela mulher também precisou fazer a parte dela. Nós vamos entender aqui, aquela mulher, ela era uma viúva. A viúva naquela época, ela ficava, o marido morreu, já era. Sabe assim, ela ficava numa situação desesperadora. Tanto que Jesus fala: cuide das minhas criancinhas, cuide das viúvas, porque a mulher ficava totalmente desamparada. A sociedade era de forma diferente. Era o homem que cuidava, era o homem que ia. E aquela mulher era esposa de um homem que servia a Deus. E quando a dificuldade veio, aqui o texto não diz que ela se lamentou, que ela chorou, que ela implorou, o que ela fez. O texto diz que ela simplesmente correu para o profeta. Só que muitas vezes quando a dificuldade vem na minha e na sua vida, a primeira coisa que a gente fala é: por que comigo, Senhor? Por que o meu marido, Senhor? Por que os meus filhos, Senhor? Sim ou não? A gente começa a olhar, e a gente começa a olhar a vida dos outros muitas vezes, e a gente fala:
Mas fulano, a gente faz isso às vezes, mas fulano não dizima, fulano não é crente lá, parece que está tudo bem, porque comigo? O meu marido te serviu, o meu marido era teu servo. A minha família serve ao Senhor, por que comigo, Senhor? Essa mulher, quando o problema chegou, eu imagino o desespero daquela mulher. Seus filhos vão ser levados embora escravo, ela nunca mais veria aqueles meninos. Eles nunca mais veriam a sua mãe. Olha que situação. Para quem é mãe, justamente hoje no Dia das Mães, sabendo disso, imagina que isso acontecesse com você. Você passasse por uma situação tão difícil que chegasse alguém e falava, eu vou levar os seus filhos embora. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Imagine se alguém chega e fala, eu vou levar os teus filhos embora. O que a gente ia fazer? A gente ia vender tudo. A gente ia ficar até sem a roupa do corpo para poder, não, pelo amor de Deus, não era isso que a gente ia fazer? Desesperador. E quando isso acontece com essa mulher, quando a adversidade chegou, ela tomou uma postura que muitas vezes nós não tomamos. Quando a dificuldade vem sobre a mim e sobre a sua vida, muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que nós já sabemos o que precisamos fazer. Vou falar de novo, que eu acho que eu falei rápido. Quando a dificuldade chega sobre a nossa vida, nós não conseguimos fazer aquilo que nós já sabemos que precisamos fazer. Quando o problema se apresenta na minha, na sua casa, na nossa vida, muitas vezes nós nos desesperamos, sim ou não? Quem já passou por isso? Levanta a mão aqui comigo. Eu já passei por situações que eu sabia que era Deus testando o meu coração e eu já fui reprovada na hora. Eu me desesperei. Todo mundo, calma, porque é assim, né, gente? Calma, vai dar tudo certo e não sei o que. Eu me desesperei na hora. Eu falei, Deus, o Senhor está me aprovando e eu fui reprovada. Foi uma situação que roubaram minha bolsa, estava num carro e tinha dinheiro, cheque, cartão, documento do carro, um monte de coisa tinha. Não sei como que tinha aquele dinheiro, dê para Deus, né? Ó, brincadeira, gente. Mas tinha relógio, tinha várias coisas. Eu falei, meu Deus, documento com recibo do carro junto, gente, olha isso. Eu nem sabia que o recibo estava lá, a gente descobriu quando descobriu que tinha roubado a bolsa. Nem lembrava que estava junto com o documento. E na hora que isso aconteceu, eu me desesperei. Eu queria que alguém fizesse algo por mim e ninguém podia fazer nada. Ninguém sabia o que fazer. Eu sabia na hora, eu me desesperei. Eu só fui, bloqueei o cartão, fiz o que conseguia fazer, mas já fiquei desesperada, nem parecia que era crente. Já aconteceu isso com você? A gente esquece que a gente é crente, a gente esquece do poder do nosso Deus, a gente esquece que Deus está permitindo as situações na nossa vida para que nós possamos ser provados e aprovados por Ele. Então, queridos, nós precisamos entender que quando a dificuldade vem, aonde nós buscamos ajuda? Como nós reagimos quando o problema bate na nossa porta? A gente se desespera e vai contar para alguém? Ou a gente se desespera, vai para uma rede social, ou a gente começa a arrancar os cabelos, sai correndo, o que eu vou fazer para pagar? Começa a ficar doente, tem pessoas que ficam doentes, começa a ter problemas de saúde por conta de problemas. Mas nós precisamos entender que o Senhor é aquele que cuida de todas as nossas coisas. O Senhor, Ele não está conosco só no dia que está tudo bem, o Senhor está conosco nos nossos dias mais difíceis, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está comigo e com você nos dias mais difíceis. É como se Ele estivesse ali do lado e fala, filha, não se esquece de mim, eu estou aqui. Enquanto a gente está chorando, catarrento, descabelando. E agora, o que eu vou fazer? E pergunta para um, e pede para o outro, e faz daqui, e faz dali. Deus está ali. Eu só estou esperando você ser acionado, sabe assim? E aquela mulher, o que ela faz? Ela vai para o profeta. De repente você pode falar, foi a única solução que ela teve, foi a única coisa que ela poderia fazer. Às vezes é a nossa única solução e nós não fazemos isso. Nós preferimos ficar com o nosso orgulho de ter que falar com o Senhor e às vezes Deus mandar a gente falar com pessoas. Nós preferimos ficar do jeito que estamos a procurar ajuda, a procurar aquilo que Deus espera de mim, de você. Aquela mulher buscou no lugar certo, no profeta Eliseu. Os profetas naquela época, a igreja representava a voz de Deus. Deus falava com os profetas e os profetas falavam ao povo.
Então não era todo mundo que ouvia Deus como a gente ouve hoje. Hoje você tem acesso ao Pai. Quando Jesus se entrega naquela cruz, nós temos acesso a Deus. Então nós fomos recebidos como filhos e adotados. Então hoje você pode ouvir Deus falando. Você ouve Deus de várias formas, no seu coração, nos seus pensamentos, de forma audível. Talvez você vê algo e você vê Deus naquilo. Então Deus ele fala conosco, só que naquela época era o profeta quem ouvia a Deus. Era um homem separado por Deus, escolhido, santificado para ouvir aquilo que Deus estava falando com o povo. Que era a representação da presença de Deus. Quem se lembra de Samuel? Quando o Senhor vai escolher Davi, a rei, Saul e Davi, né, os dois, o Senhor falava com o profeta. Então o Senhor falava com o profeta e o profeta falava com o povo, o profeta chamava, o profeta fazia aquilo que Deus estava falando. Então, queridos, nós precisamos entender aonde, nós precisamos reconhecer aonde nós temos buscado o nosso socorro. Quando você precisa de ajuda, quando você precisa de socorro, quando as coisas não vão bem, para onde você tem corrido? Para onde você tem ido? Você tem orado? Você tem nem que for para orar e falar assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou desesperada, mas ora. Porque Deus sabe. A gente às vezes acha que tem que orar com Deus tudo bonitinho, certinho, sabe? Ai Deus, poderoso Deus. Você tem que ir do jeito que você está, porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Eu falo isso porque às vezes a gente tem situações que a gente não sabe como a gente reagiria, né? Se acontecesse tal coisa, eu vou reagir assim. Aí chega na hora, você não fez nada daquilo que você imaginou. Mas Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Então nós precisamos entender que quando a adversidade chega na nossa vida, nós precisamos saber para onde nós estamos correndo. Para quem nós temos ido. Será que nós temos ido buscar ajuda no Senhor? Será que nós temos ido buscar ajuda na oração? Será que você tem que buscar ajuda numa amiga de Deus? Não é que você não pode buscar ajuda. Existem pessoas de Deus, nós precisamos um dos outros para nos levantar. Nós precisamos de pessoas que são mais cheias de Deus do que eu e do que você. Sabe quando você vai procurar uma amiga? Olha para alguém que você acha que é mais crente que você. Porque aí você fala, Deus, eu estou bem. Não sei se ela vai me querer como amiga. Se ela achar que eu sou menos crente que ela, talvez ela vai falar, não. Mas procure alguém que você fala assim, essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Quando eu precisar de um conselho, quando eu precisar de uma oração, quando eu não souber o que fazer, ele vai chorar comigo, ele vai rir comigo, ele vai orar comigo, eu não sei. Mas procurem alguém assim, alguém do Senhor para a sua vida. Às vezes nós procuramos qualquer pessoa, e aí a gente acha que a pessoa concorda com a gente. Porque eu vou te falar algo, quando uma pessoa é de Deus, ela vai falar para você muitas vezes aquilo que você não quer ouvir. Sabe assim, quando a gente está com um problema, a gente vai contar para as pessoas, a gente quer que a pessoa concorde conosco. Mas e se a gente está errado? Nós precisamos estar dispostos a ter pessoas que ouvem a Deus e nos corrigem em amor. É isso que o Senhor faz na nossa vida, é assim que o Senhor usa pessoas na nossa vida. Você crê nisso? Amém, em nome de Jesus. Aquela mulher, ela busca ajuda no profeta. Ela vai e fala o problema dela, ela fala, profeta, o meu marido te servia, o meu marido era teu servo, ele estava aqui. Toda vez que vocês adoravam o Senhor, fazia reunião, o meu marido estava aqui, e o meu marido morreu, e agora os meus filhos vão ser levados como escravo, o que eu faço? Me socorre, porque eu não tenho o que fazer. É como se ela falasse, Deus, me socorre, eu não tenho o que fazer, Senhor. Me dá uma luz, me mostra, endireita minhas veredas, o que eu devo fazer. E aquela mulher, ela vai até o profeta, talvez o que ela ouviu não fosse aquilo que ela gostaria de ouvir. Talvez ela gostaria de ter ouvido, olha, vai para a tua casa, quando você chegar lá, vai ter ouro de sobra, vai ter joias, vai ter mirra, vai ter azeite, vai ter tudo do melhor. Deus colocou lá, mandou um anjo e colocou lá. Talvez era isso que ela gostaria de ouvir. Não, vai para a tua casa que quando você chegar lá no fundo do seu quintal, vai ter muitos animais. Você vai poder vender esses animais, você vai conseguir pagar as contas, você vai conseguir resolver o seu problema. Porque às vezes é assim que a gente se achega diante de Deus. A gente se achega diante do Senhor querendo uma solução que nós já pensamos, sim ou não? Então por que a gente não faz? Porque a gente não dá conta. Porque muitas vezes não é vontade de Deus. A gente tem um problema, a gente acha que a gente sabe a solução. E muitas vezes Deus fala, não é assim. Não é assim que eu faço. Porque Deus, Ele não quer só te abençoar.
mas Ele quer mudar a tua vida. Ele quer fazer com que você passe por um processo, que você cresça, que você seja transformado pela palavra dEle. O milagre não é só um milagre. Para Deus, milagre Ele pode fazer a qualquer momento. Mas o milagre na minha e na sua vida não representa só uma bênção. Oh glória, fui abençoado. Oh glória, meu milagre chegou. O milagre na minha e na sua vida representa parte do processo daquilo que Deus está fazendo em nós. O problema é que a gente acha que o milagre é só o fim, não é. O milagre é a justificativa do processo que nós passamos para alcançar aquilo que Deus está fazendo. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós precisamos passar por situações para receber aquilo que Deus tem para nós. O profeta fala para aquela mulher, vai lá, entra na sua casa. O que você tem na sua casa? Ele pergunta para ela. Ela fala assim, olha, esta serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Acho que ela pensou, meu Deus, agora se depender desse jarro de azeite eu não tenho o que fazer. Ela pode ter pensado, mas ela ouviu e obedeceu. Ela pegou o jarro, assim como o profeta tinha falado. Ele falou também, vá, pegue vasilhas, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, entre na sua casa com os seus filhos e derrame o azeite sobre as vasilhas. Se aquela mulher fosse como eu ia falar, eu já ia questionar. Tem gente que, tá bom, não entendi, mas vou. Eu já ia perguntar, mas como que esse jarro de azeite vai caber nessas vasilhas todas? Talvez ela possa ter feito isso, eu não sei. Eu provavelmente falaria, mas e aí, eu vou orar depois que eu jogar? Eu ponho água, eu misturo, o que eu faço? Não estou entendendo. Porque o milagre, muitas vezes, nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo. Deus muitas vezes dá uma ordem para mim e para você. Muitas vezes o Senhor fala uma palavra para mim e para você. E nós falamos, Deus, eu não estou entendendo nada. Não é para entender, é para obedecer. Sabe quando nós vamos entender? Lá na frente. Porque se fosse para entender, é fácil de obedecer, não é? Se você soubesse os planos de Deus na sua vida, preste atenção aqui. Se você souber aonde aquilo que está acontecendo, problema, monstro na tua vida, e aí Deus te fala uma palavra, mas você já sabe o final. Você já leu todo o livro, você já sabe o final da série. Você fala, tranquilo, beleza, no final vai dar tudo certo. Seria fácil obedecer, sim ou não? Você fala, vai doer, mas lá na frente Deus vai me abençoar. O problema é que muitas vezes quando Deus pede algo para nós, a gente fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Aí a gente só quer obedecer se a gente entender. Mas não é assim, gente. Obediência não tem a ver com o que eu penso, não tem a ver com o que eu sei. Obediência tem a ver com o que eu acredito, com o que eu faço, como eu ouço a voz do Senhor. Amém? Faz sentido para vocês essa palavra, igreja? Aquela mulher falou que tinha pouco. Profeta, é pouco azeite. Uma jarra. Vai dar para fazer comida uma semana aí e vai acabar. Isso se a gente tiver o que fazer. Isso se a gente conseguir ir até o final dessa semana. Só que ela pega esse jarro de azeite e vai. Era pouco, não era, gente? Muitas vezes Deus, Ele pede para mim e para você algo que nós consideramos pouco, algo que nós consideramos insuficiente, algo que nós que consideramos imperfeito. Às vezes o Senhor dá uma palavra para você. Às vezes o Senhor fala para você, filho, filha, eu vou te usar nisso, naquilo, eu vou fazer na sua vida, eu sou contigo. Você fala, mas eu? Eu não sei nem falar. Eu morro de vergonha. Não é comigo. Às vezes nós subestimamos aquilo que Deus nos dá. Eu quero te dizer algo nessa noite. Aquela mulher, ela não precisou multiplicar o azeite. Às vezes a gente acha que quem vai fazer somos nós. Aquela mulher, ela só precisou entregar o azeite e obedecer. O que o Senhor pede para mim e para você é entregar aquilo que nós temos e obedecer. Porque quem faz é Ele. Porque quem multiplica é Ele. Ele fala para Jeremias, Jeremias, eu te levantei profeta entre as nações. Samuel, eu te levantei. Jeremias, Samuel, gente, da última vez eu fiz essa confusão. E ele fala assim, eis que não passo de uma criança, Samuel. 1 Samuel 1:5. Lembrei. Eis que não passo de uma criança, como eu vou falar? Ele fala, eu colocarei as palavras na sua boca.
Se eu falar para levantar, você vai falar. Se eu falar para derrubar, você vai derrubar. Então, às vezes, a gente não recebe o nosso milagre porque a gente faz o quê? A gente acha que o milagre é a gente que tem que fazer. Deus não pediu para a gente fazer milagre. Deus pediu para a gente obedecer. É com pouco. O que você tem? Um pouquinho de azeite? Vem. O que você tem? É uma palavra? Vem. O que você tem? É uma promessa? Vem. O que você tem? A sua fé? Vem. O que você tem? Deus, escute, preste atenção. Deus, Ele pode fazer do nada. Ele pode exercer milagre. Mas é tão estranha a matemática de Deus, a lógica de Deus, que Ele escolhe usar a minha e a tua vida para que aquele milagre aconteça. Vocês estão conseguindo entender quanto isso é poderoso? Deus poderia fazer um milagre do nada. O que você precisa? Dinheiro? Toma. Saúde? Toma. Não sei o que? Toma. Não. Deus permite com que eu e você façamos parte daquilo que Ele está fazendo. Isso é maravilhoso. Tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Isso é maravilhoso. O Senhor escolhe nos usar. O Senhor escolhe que eu e você façamos parte do milagre. O Senhor não dispensa nada. Preste atenção em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é para algumas pessoas. O Senhor, Ele não dispensa nada. O Senhor, Ele pega tudo e transforma. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus é quem faz o milagre. Deus é quem transforma. Deus é quem faz, querido. Deus não dispensa. Nós não somos descartáveis. O que nos aconteceu não é o que vai nos definir. Deus, Ele pega aquilo que nos aconteceu e transforma, e sara, e cura e transforma para a glória dEle. Vocês estão conseguindo entender isso? Talvez na sua mente você possa pensar: eu sou tão pequeno, o que me aconteceu foi tão ruim, eu não consigo fazer nada. Escute, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor e Ele vai fazer. Ele vai tirar, Ele vai dar, Ele vai enviar, Ele vai fazer. Eis que faço novas todas as coisas. O Senhor é quem faz. Nós precisamos crer no nosso coração, nós precisamos entender isso. E eu acho maravilhoso que quando o profeta vira e fala assim para ela: vai lá e pede vasilha para os seus vizinhos. Agora isso aqui é bem legal, ou não? Se Deus falasse para você pedir vasilha para os seus vizinhos, quantas vasilhas você conseguiria? Bastante? Ou não? Sabe o que isso tem a ver conosco? Nós achamos que nós podemos viver como se não existisse ninguém, sem comunhão com as pessoas. E aqui Deus, Ele quebra a minha e a tua perna, porque Ele fala: você precisa se relacionar com os seus irmãos. Se Deus falasse: vai lá na igreja e peça vasilha para os seus irmãos, todos te emprestariam, sim ou não? Você fala com todos, sim ou não? Olha que loucura o que Deus faz. Deus, Ele é engraçado. Deus tem um senso de humor diferente. Por quê? Porque Deus escolhe fazer com que o relacionamento daquela mulher com os vizinhos, eu entendo dessa forma, ela não ia ter vasilha suficiente, amém? Mas Deus colocou pessoas para que ela pudesse ser abençoada através daquilo que eles tinham. Então entenda, pessoas são instrumentos de Deus para que você possa ser abençoada através daquilo que Deus tem na vida dela e na sua vida. Só que a gente quer viver enclausurado igual bicho. Eu não falo com ninguém, eu faço do meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim que o Senhor faz. Não é assim que o reino de Deus se move, queridos. A igreja primitiva, o povo vendia tudo. Não tinha carro naquela época. Mas se existisse, eles venderiam os carros, venderiam tudo. Os mais caros que tem. Eles vendiam casa, propriedade, animais. E eles viviam todos em comunidade, todos se ajudavam. Leia Atos. O milagre que Deus faz na minha e na sua vida, existem milagres que vai depender de outras pessoas. E como anda o nosso relacionamento com as pessoas. Queridos, isso aqui é cura para nós. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos chegar num lugar e falar: meu Deus, me socorre. Porque da mesma maneira que muitas vezes nós somos machucados. Todo mundo aqui foi machucado por alguém. E nós só somos machucados por pessoas que estão perto de nós. Quando é de longe, você nem liga, fala: nem conheço, nem vai me atingir, deixa isso para lá. Mas nós somos machucados por pessoas que estão perto de nós, muitas vezes feridas na alma. Eu não estou falando que a sua dor não é legítima. Mas o que eu quero dizer para você é que você também machuca as pessoas. Eu também machuco as pessoas. Nós machucamos as pessoas e nós precisamos estar no lugar de pedir perdão e de sermos perdoados também. Pai Nosso diz isso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Eu perdoo para que os meus pecados sejam perdoados. Então existem coisas que não é, tem coisa que é você e Deus. Ninguém vai conseguir te ajudar. É você e Deus, no quarto, em oração, em choro. Você tenta explicar para as pessoas, ninguém entende, mas Deus está te vendo. Tem processos que são assim. Mas nesse momento, em muitos momentos na nossa vida, Deus vai usar pessoas para que sejam instrumentos do milagre que Deus está fazendo na nossa vida. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão com uma cara séria, eu estou achando que eu não sei esse negócio. Amém? Amém. Quando vocês entenderem, vocês falam amém, que é para mim saber que eu estou falando direitinho aqui. Então, querida, essas pessoas faziam parte do milagre daquela mulher. Essas pessoas foram usadas para que o óleo derramasse. Como assim, pastora? Porque o profeta falou, ela foi no lugar certo. O profeta falou, ela obedeceu. Ela tinha um pouquinho, é pouco, mas eu vou obedecer. Eu só obedeço, eu não faço milagre. Quem faz o milagre é o Senhor. Ela pediu as vasilhas. E engraçado, eu quero que você leia comigo o versículo 6, perdão. O 6 diz assim, olha... quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Queridos, qual que era o bem que essa mulher tinha? O que ia trazer o dinheiro para ela? Era o azeite, não era? Mas o azeite dependia das vasilhas. O azeite só parou quando acabou as vasilhas. Olha a responsabilidade, olha o que Deus fez aqui. O milagre na vida daquela mulher dependeu de quantas pessoas ela tinha um bom relacionamento, de quantos vizinhos ela conversava, de quantos vizinhos... E aqui não é só sobre os vizinhos, isso é na nossa vida. Às vezes a gente acha que vai receber bênção e milagre de Deus emburrado, brigado com as pessoas. Quando a gente não perdoa, a gente fica doente, a gente fica mal. Nós precisamos de perdão muitas vezes. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar para alguém e pedir perdão, a pessoa fala, não te perdoo, como isso dói. Mas você precisa fazer. Porque a nossa parte é nos obedecer. Deus pediu para mim falar, para pedir perdão, eu vou pedir. Se a pessoa vai aceitar ou não, eu não posso fazer nada. Mas eu preciso obedecer. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que gosta do povo unido. Eu não sou igreja sozinha. Você não é igreja sozinho. Nós somos igreja unidos. Essa igreja com a outra, com a outra, com a outra, somos o corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos vir à igreja, viu, pessoal? Às vezes a gente fala assim, o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Porém, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus, mas eu não sou o corpo completo. Um é o dedinho, o outro é a perna, o olho, a orelha, a cabeça, o cabelo, o pé. Junto nós somos corpo. Então, para o milagre acontecer na nossa vida, em igreja especialmente, precisa haver comunhão, precisa haver união, precisa haver relacionamento, cura nos nossos relacionamentos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos direcionar para termos bons relacionamentos. Não somente para sermos abençoados, não. Mas para que pessoas possam ser abençoadas através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça a obra na minha e na sua vida. Essa é a importância de estarmos ligados em comunhão, em amor, uns com os outros. Para que Deus possa abençoar a todos nós. Eu imagino a alegria daquelas pessoas quando ela falou, ô fulana, toma aqui suas vasilhas, vou te contar o que aconteceu. Lembra que você me emprestou aquelas Tupperware cara? Aquelas grandona, bem cara. Mulher tem esse negócio com vasilha, né? Com Tupperware. Até as de manteiga também serviram. Tá vendo que a vasilha não importava. Se era de manteiga, se era Tupperware, se era copo de requeijão, o que tinha veio. Então, eu vou te contar o que aconteceu. Naquele dia, o profeta falou isso para mim. Eu vim, peguei, o azeite multiplicou. Eu paguei todas as nossas contas e o dinheiro serve para que nós possamos continuar vivendo. Você imagina a alegria da vizinha. Você imagina a alegria poder fazer parte do milagre daquela mulher. Que em nome de Jesus, que nós possamos emprestar vasilhas também, mas que nós possamos ter comunhão suficiente para que nós possamos receber vasilhas quando o Senhor pedir para que nós possamos fazer isso. E isso não é sobre vasilhas, é só uma metáfora. Mas é sobre comunhão. Que nós possamos estar disponíveis para ajudar o irmão no milagre, para orar com o irmão pelo milagre, às vezes para pôr a mão no bolso para ajudar o irmão no milagre também. Eu não sei o que Deus vai pedir para nós,
mas também que as pessoas possam estar dispostas a nos ajudar. E isso depende do nosso relacionamento como igreja, como corpo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, queridos, quando o óleo cessa, ele cessa naquilo que não dependia da mulher. Nesse caso, Deus permitiu que o óleo cessasse quando as vasilhas acabaram. Porque o óleo, ele era infinito. Eu entendo ali que Deus estava multiplicando, ele era infinito. O tanto que ela tivesse, ele iria multiplicar. E aquela mulher, no versículo 5, ela ouviu aquilo que o profeta falou. E ela obedeceu. O versículo 5 diz assim, olha, a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Amados, as coisas que Deus pede para a gente, às vezes parecem loucura. Eu não sei se você teve uma experiência assim com Deus. Às vezes, Deus te pede algo que você fala, Deus, mas não tem como. Não sei, eu vou dar um exemplo. Talvez você está precisando de dinheiro. Aí Deus fala assim, pega tantos reais ou pega o dinheiro de tal coisa e oferta. Não estou mandando você fazer isso, mas às vezes Deus faz isso. E oferta na vida de tal irmão, ou vai lá e faça tal coisa. Aí você fala, Deus, mas eu estou precisando, eu vou dar? Vai faltar. A gente não entende. Oh Deus, que loucura. Pega o óleo, pega a vasilha, vai lá para dentro. Você imagina, queridos, aquela mulher, todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia o que ela estava passando. Imagina ela entrar, o óleo não está aqui, está ali. Ela entrar com o óleo para dentro. Com óleo não, com aquele monte de vasilha, os vizinhos olhando. Ela pediu para todo mundo, o que essa mulher vai fazer? Aí ela entra com aquele monte de vasilha. Ela não fala nada. Pensou se ela sai de lá e nada aconteceu? Esse é o medo que nós temos muitas vezes, quando Deus nos pede algo que nós não entendemos. Nós ficamos com medo. Nós ficamos com vergonha. E se não der certo? E se eu fizer isso que Deus está mandando e as coisas não acontecerem? Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor falou, vai ter paz no seu coração. A Bíblia nos fala de um Deus que é fiel de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nos fala de um Deus que nunca falhou, Ele nunca errou. Ele é fiel. O problema é que às vezes a gente coloca a nossa expectativa em coisas, em pessoas, na gente mesmo. E não dá certo, é lógico, é óbvio que não dá certo. E aquela mulher no versículo 5, ela obedeceu. Que loucura, vai lá com seus filhos para tua casa e vai despejando o óleo. Isso aqui é lindo e é maravilhoso que o Senhor faz. Ela obedeceu. E tem algo que muitas vezes eu e você fazemos. Quando nós começamos a passar por um processo, às vezes nós oramos, ouvimos conselhos do nosso pastor, ouvimos conselho da liderança, ouvimos conselho de amigos, homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus como boca de Deus. E a gente começa a entender e obedecer. Olha, Deus quer que você se afaste dessa pessoa. Olha, Deus quer que você pare de fazer isso. Olha, para que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa orar mais, você precisa buscar, você precisa pedir perdão. Eu não sei o que Deus pede. E aí a gente começa. A gente até consegue. No começo a gente vai lá, se dispõe, a gente obedece. Só que no meio do caminho a gente para. Quem já parou no meio do caminho algo que Deus pediu para fazer? Levante a mão. Pouca gente. Eu já parei. Sou especialista em começar e parar. Olha que vergonha. Mas eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu achar que eu sou top em tudo que eu faço, eu começo e termino. Não, eu vou me enganar. O pior bobo é aquele que não quer ver, sabe? Aquele que se engana. Eu sei que se eu não tiver fé, se eu não tiver oração, força de vontade, de repente às vezes não tem um tapão assim de quem está perto de mim. Vamos, filha. Eu vou ficar paralisada. Eu não posso achar, porque a gente acha que a gente não tem defeito. A gente acha que a gente é bom em muitas coisas e todo mundo é ruim em tudo. No nosso âmbito, no nosso coração. Porque a gente julga demais as pessoas. E às vezes a gente faz igual ou até pior. Sim ou não? Você consegue ver isso? O problema é você obedecer pela metade. Obedecer pela metade é desobedecer. Se você fala assim para o seu filho, filho, lava a louça, enxuga, guarda, passa um pano no chão para mim, a hora que eu chegar eu venho. Aí você chega e ele só lavou a louça, você vai ficar feliz ou não? Não. Quem é mãe não vai. Eu não sei, porque aí você vai ter que fazer, porque se você pediu, tem... Eu estou dando um exemplo simples, gente. Porque a gente quer obediência por completo. Obediência, se é obediência, quando a gente faz, por completo. Quando Deus nos abençoa, a gente não quer a bênção por completo? E Deus abençoa por completo. Deus não dá só a roda do carro, Ele dá o carro inteiro. Amém?
Deus não dá só a porta e a janela, Ele dá a casa inteira. Deus dá tudo. Então por que a gente quer obedecer a Deus com pouco? Por que a gente quer obedecer a Deus pela metade? Deus, eu fui lá, eu pedi perdão, eu orei, agora fulano que se vira. Não, filha, é para continuar. Não, eu não quero saber, chega. Deus, eu fui lá, eu fiz isso, aquilo. Não consigo, não vou mais. Essa mulher, ela obedeceu até o fim. Porque não ia adiantar nada ela pegar as vasilhas e falar, deixa quieto. Esquisito, se eu sair daqui o povo vai ficar caçoando de mim. Nossa, de onde que eu tirei essa palavra? O povo vai ficar rindo de mim. É antiga, né? Caçoando. Eu de vez em quando uso uma dessas, assim. Já estou ficando numa idade que eu começo a sair umas palavras muito diferentes, muito... De gente que fala, gente... É igual quando a gente fala assim, nossa, há tantos anos atrás, você acha que vai, né, quando ficar velho vai falando isso, você começa a fala, gente, eu estou ficando velho, porque a gente começa a falar coisas que você fala, olha, há tantos anos atrás, conheci isso aqui pequenininho, já tem gente que eu conheci tinha 2 aninhos de idade, fala, meu Deus, já casou, já tem família, né? Então a gente vai tirando umas palavras assim. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer a nossa parte, toda a nossa parte, obedecer até o final. Deus, Ele vai te abençoar até o fim. Ele vai te abençoar por completo. E nós precisamos obedecer. O milagre, queridos, ele acontece primeiro dentro da casa daquela mulher. Quando o profeta fala, pega as vasilhas, pega os seus filhos, vai para a sua casa. O Senhor, Ele não fez o milagre na frente de todo mundo. Olha, já que todo mundo emprestou a vasilha, vai lá fora, na rua, e começa a despejar o azeite, porque todo mundo vai ver quem é Deus. Deus não precisa disso. Porque o que Deus quer realmente, o que Deus quer é mudar a minha e a sua vida, de dentro para fora. Deus, Ele não está preocupado com exposição. Deus, Ele está preocupado com transformação da minha e da sua vida. Quando Deus manda aquela mulher entrar, fechar a porta na casa dela, Deus está falando, é dentro da sua casa que eu vou começar o milagre, é de dentro para fora. E a casa significa um lugar físico, sim, mas a casa significa a minha e a tua vida, o meu e teu espírito, significa quem nós somos com o Senhor. Então quando Deus, Ele vai fazer um milagre, não é para que você seja conhecido como fulano de tal, o pastor, o líder, alguém, não. Deus vai fazer porque primeiro Ele operou um milagre dentro de você. O que Deus faz primeiro é de dentro para fora. Existem pessoas que estão fazendo por fora e por dentro nada acontece. Vou usar um velho ditado agora. Tem muita gente que vai conhecer, que vai caber aqui. Por fora, bela viola, por dentro... Esses estão tudo velho comigo. Mirelle falou, achei que você era mais nova, hein, Mirelle? Me enganou. Já está na mais de 30, certeza. O que quer dizer isso? Por fora, bela viola. Por fora, lindo, maravilhoso. A irmã não sabe, ela é nova. Quantos anos você tem, irmã? Ah, uma moça, gente. Não sabe, ela, o que é isso? Ela falou pro moço, não sei se é namorado, noivo, marido. O que é isso? Vou explicar. Por fora está lindo. Lindo, maravilhoso, tudo lindo. Nossa, que obra linda, que coisa linda, que ministério lindo, que casamento lindo, que família linda. E por dentro o pão bolorento está tudo apodrecendo, estragando. É só fachada. Não é esse Deus que eu e você servimos, querido. E muitas pessoas procuram isso, infelizmente. Na época que nós vivemos, as pessoas querem ser uma bela viola. Nunca mais vocês vão esquecer, olha. E se esquecem que precisam ser curadas e saradas. E permitir que o milagre precisa acontecer primeiro dentro de nós. Faz sentido? Às vezes a gente quer ser usado com poder e glória. Deus, me leva às nações. Eu quero pregar, eu quero falar de Deus. Eu quero, acabar com tudo que o inferno está fazendo. Mas dentro da nossa casa, a nossa família está no pé de guerra. Ninguém fala com ninguém. O povo está quase se matando, pegando a faca, e a gente não consegue orar lá dentro de casa, pedir perdão. Como que eu vou? O milagre que Deus faz na minha e na sua vida nunca é de fora para dentro. Se algo vier de fora para dentro, não é Deus, pode ter certeza. Deus só vai usar você naquilo que Ele já te curou, naquilo que você já tem autoridade, naquilo que você já venceu, naquilo que Ele já fez na sua vida, porque você vai ser usado por Deus. Para que Deus possa alcançar outras pessoas. Mas primeiro precisa ter cura, santificação, libertação, autoridade. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você é casado, irmã? Quantos anos você tem? 30? A irmã não é casada. Como você chama? Tainá. Quem é casado aqui
que gostaria de se aconselhar com a Tainá sobre casamento? Nada contra a Tainá. Por quê? Me responde, por quê que ninguém gostaria de se aconselhar com ela sobre casamento? É fácil, gente, por quê? Ufa, nossa, já deu pregar, gente. Não é casada. Ela não tem autoridade. Ela não passou pelos BO, pelos filhos, pelas lutas que o sangue de Jesus tem poder. A gente é casado com o rei, né? Nossa, Deus mandou, como que chama o marido de Ruth? Alguém? Boaz, Deus mandou meu Boaz, mas Boaz tem chulé. Mas Boaz de vez em quando é mão de vaca, entendeu? Deus mandou um homem de Deus maravilhoso, mas tem uns negócios. Não é nada contra a Tainá, a Tainá é uma bênção, ela está ali na mídia, trabalha na obra, está fazendo as coisas, mas ela não tem autoridade, queridos. Você está entendendo? Então como que Deus, que é perfeito, maravilhoso, lindo, cheiroso, que abençoa a minha e a sua vida, que cuida de todos nós, vai usar eu e você como alguém que não tem autoridade naquilo que está fazendo? Aquilo que não perdoou, aquele que não amou, aquele que não foi curado. Pão bolorento, ninguém quer. Faz sentido? Deus, Ele age de dentro para fora. É lindo e maravilhoso. E eu aconselho que você busque, estou olhando a hora, marcar no seu coração, a viver as coisas do Senhor. Mas primeiro Deus vai fazer em nós. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, nunca. É sempre em nós. Primeiro em nós. É o que essa mulher fez. Vai lá com seus filhos. Deus é um Deus familiar. Vai lá, derrama o azeite. Os filhos ajudavam. Me passa a vasilha. Nossa, eu ia dar um exemplo, mas não ia ser legal. Eu ia falar o nome dos meus filhos. Meu marido ia estar morto. Misericórdia, né? Não. Me passa a vasilha, filho número 1. Não vou falar o nome de ninguém. Me passa a vasilha, filho número 2. E os filhos mandaram aquela vasilha. E eu acho que eles falando, Jesus, que é isso? Que loucura. E ela virando aquele azeite, o azeite multiplicando. E não acabava. Parece que tinha uma torneira ligada naquela jarra. E virando, e virando, e virando. E a família recebendo de Deus. E a família sendo curada. E a família sendo liberta junto. E a família recebendo tudo aquilo que Deus estava fazendo por causa da obediência daquela mulher. Pela obediência de um, toda a sua casa será abençoada. Pelo posicionamento de um, todos contemplarão o milagre de Deus na sua vida. O pastor falou isso hoje cedo. Às vezes a gente desobedece a Deus, achando que o problema é só comigo. Eu vou desobedecer lá em casa, mas meu marido, os meus filhos, eles oram, Deus vai cuidar. Queridos, não tem como, vai acontecer, vai sobrar para todo mundo. A tua desobediência não atinge só você, atinge a todos que estão ao seu redor. E mais, aqueles que Deus iria usar através da sua vida, não recebem porque você não obedeceu. Deus, Ele faz de dentro para fora, no íntimo. Os de dentro, oh glória, aleluia. Os de dentro precisam ver primeiro. Será que fulano é restaurado? Será que fulano mudou? Os filhos sabem, a esposa e o marido sabem, dentro de casa. Pode ser o maior pregador, pode ser aquele que canta melhor, que expulsa demônio, que profetiza, que faz o que for, que cura, que não sei o quê. Se chegar e os filhos falar, o meu pai não é um bom pai, o meu pai não cuida de nós, o meu pai é assim, ou minha mãe, ou meu irmão, cada um é assim, não adianta nada. Você quer conhecer alguém? Pergunte para a esposa como ele é em casa. Pergunte para o marido como ela é em casa. Pergunte para os filhos como os pais são em casa. Porque Deus, aquilo que Ele faz, não tem como. A gente pode até enganar, pôs uma roupa bonitinha aqui, passou um perfuminho, chegou em casa tudo descabelado. Isso é normal, tá, gente? Estou falando de aparência. Mas da mesma maneira que a gente veste uma roupa, a gente veste também uma máscara, uma roupa espiritual, como santo é a quarta pessoa da Trindade, sabe? Tem gente que é assim, e às vezes nós temos que tomar cuidado para não sermos assim. Queridos, eu estou caminhando para o final. Quando o Senhor faz, é nítido. Quando Deus faz, não tem como a pessoa falar que não foi Deus. Porque pega algo improvável, pega alguém que não tinha mais jeito, e Deus transforma. Nós muitas vezes olhamos para algumas pessoas e falamos, aquela ali não tem mais jeito.
Mas Deus não tem problema nenhum com as pessoas que nós achamos que Deus não vai agir. Muitas vezes são as pessoas que Deus mais usa, com aquele que nós olhamos e falamos, não vai dar em nada. Se ele se arrepender, se ele obedecer, Deus, ele faz como ele quer. Então, amados, tudo aquilo que Deus faz é nítido. Tudo aquilo que Deus faz transborda. A medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. O problema é que a gente se engana. Eita Deus, nem ia falar isso, mas agora veio aqui. A gente se engana, a gente recebe um negócio e fala, nossa, foi Deus que me deu. Um negócio mais ou menos. E aí a gente se engana. A gente quer que seja Deus, a gente quer que aquilo seja de Deus. Tem gente que fala assim, o namorado é um presente de Deus. O cara não respeita a família, o cara não cuida, não... E a gente fica se enganando. Ai, que lindo, a gente se ilude. Aí Deus fala, não tem nada a ver com isso não. Foi você que procurou isso aí para tua vida. Né? A gente recebe coisas, seja materiais, seja pessoas, seja o que for, e a gente atribui a Deus, mas eu quero te dizer que quando Deus aponta, Deus paga a conta. Que quando Deus fala é perfeito, que quando Deus faz é perfeito. Deus me deu, mas eu vou ficar pagando, sei lá, vai comprometer tudo que eu tenho, eu vou passar a necessidade. Você acha que Deus vai fazer isso na nossa vida? Nós precisamos entender que quando Deus faz, é por completo. Quem faz obra incompleta somos nós. Quem para no meio do caminho sou eu e você. Mas Deus não. Deus é um Deus de obras completas, porque o texto vai dizer que quando aquela mulher derramava o azeite, acabou as vasilhas, ela voltou para o profeta falou, vende o azeite e paga as suas contas e vai sobrar para você viver. Aquilo é Deus purinho. Primeiro, que como que o azeite ia multiplicar. E segundo, que tudo aquilo que ela conseguiu foi além do que ela precisava. Deus é um Deus que transborda, querido. Não se engane, em nome de Jesus. Quando você estiver recebendo qualquer coisa que for, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja qualquer coisa, um trabalho. Tem gente que fala, nossa, Deus me deu esse trabalho. Ai, que legal, que bênção, só que eu vou ter que trabalhar e não vou conseguir ir na igreja. Deus não precisa disso. Deus, Ele te dá um trabalho que você consiga servir a Ele. Que loucura é essa? Você vai ganhar dinheiro e não vai servir a Deus. Pastora, mas eu tenho que pagar minhas contas. Mas você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Você acha que essa porta realmente foi Deus que queria? A porta que nos afasta de Deus? Sabe quem que é o inimigo de Deus? A gente acha que é Satanás, não é? Porque se a gente falar assim, você ama Deus ou o diabo? Ninguém vai falar que é o diabo. Amém? Agora se fala assim, você é o Deus ou o dinheiro? Todo mundo vai falar Deus. Mas às vezes na hora mesmo a gente... É o dinheiro. Mas eu preciso trabalhar. Mamon, a palavra do Senhor fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a mamon. Então assim, para a gente entender que Deus é um Deus de obras perfeitas, obras completas. Quando Deus faz, há paz. Aquela mulher pagou as contas, livrou os filhos e viveu o resto da vida dela com o dinheiro que sobrou. Porque Deus é um Deus de abundância. O Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. A gente limita Deus, a gente limita o agir de Deus, mas Deus é muito mais do que a gente pode pensar e imaginar. A gente acha, Deus, esse problema é muito grande, né? Não vai dar. Aí a gente fala, vou te dar uma força. Deus fala, fica na sua aí, filho. Deus não fala assim, talvez sim, né? Fica aí na sua, meu filho. Papai está cuidando. Pai, eu quero uma bicicleta. Né? Às vezes quem tem filho, pai, eu quero tal coisa. E aí fica naquela angústia. Filho, calma. Pai, mas e a minha bicicleta chegou? Está todo mundo andando de bicicleta. Calma. Pai está fazendo o quê? Guardando dinheiro. Está esperando chegar o momento certo. Está esperando o menino obedecer. Se não obedecer, você não vai ter bicicleta. Vai ter outra coisa. Vai apanhar na bunda. A gente tem que corrigir. Então, queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus grande, forte e poderoso. Que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Que o milagre na minha e na sua vida não depende só do Senhor. Não sei se você sabia disso, mas talvez tem gente que achava que era só orar muito, só orar e ia acontecer. Não. Você tem que orar muito, mas você também precisa ouvir, obedecer. E você precisa se relacionar com pessoas também, porque talvez o milagre que você esteja esperando, Deus vai usar pessoas como instrumento para abençoar a tua vida e a tua casa.
E se nós queremos ser usados como instrumento, nós precisamos também. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos orar para a honra e glória do Senhor, agradecendo por esse tempo. Eu quero deixar uma frase que diz assim: Deus age nas coisas pequenas, mas não são pequenas as coisas de Deus. Guarde isso para você. Deus age nas coisas pequenas, mas não são pequenas as coisas de Deus. Eu quero orar com você e nós vamos adorar o Senhor. Eu quero orar. Papai, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, que nós possamos ouvir, obedecer, como filhos e filhas amados, Senhor. Como um filho, Senhor, que obedece apesar de nós mesmos, Senhor. Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos fortalece, Jesus. Que nós possamos viver a Tua vontade, que nós possamos viver os Teus milagres. Que nessa terra, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, que esses homens, essas mulheres, jovens, crianças que aqui estão, sejam instrumentos de Deus para abençoar pessoas, Senhor. Que sejam pessoas que ouviram falar do Senhor, mas viveram uma experiência com o Senhor, viveram um milagre. Elas têm autoridade, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor levante cada um dos seus filhos, que o Senhor abençoe os seus servos nessa noite, que o Senhor nos dê graça, que a Tua bondade esteja conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, vamos finalizar como um louvor e a gente se despede na bênção apostólica, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não deu meia-noite, Nath? Desculpa. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, o meu amado é o
Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Santo, santo Tu és, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, Teu nome é o mais alto, Teu nome é o mais alto, Teu nome é sobre tudo. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome, aleluia, é sobre tudo. Diga isso mais uma vez. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre tudo. Os tronos e domínios, governos e poderes, Teu nome é sobre tudo. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Senhor. E o Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o alimento que nós recebemos aqui dos céus, ele possa nos fazer crescer, fortalecer e frutificar em nome do Senhor Jesus. Você não precisa mudar para andar com Jesus. Você tem que transformar. A mudança, às vezes a gente volta a ser o que era. Transformação, não. Transformação não tem volta. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, igreja. Em nome de Jesus, que essa palavra fique no nosso coração, que nós possamos ouvir e obedecer ao Senhor. Quero te dar a bênção apostólica. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua casa e com a tua família. Todos creem nisso? Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. E cumprimenta o vaso que está do seu lado. Fala, eu preciso de vasilhas. Bora. Preciso, você faz parte do meu milagre.